Olá, amigos, 18 de junho de 2014, a voz do Brasil pela vida. Senhoras e senhores, o tema único dos programas desta semana, nas frentes de luta que mantemos permanentemente, é apenas um: o famigerado decreto número 8.243, de 23 de maio de 2014, baixado pela Presidente da República do Brasil, a senhora Dilma Rousseff, à revelia do Poder Legislativo para promover a sovietização do país. Começamos com essa afirmação contundente porque já a fizemos anteriormente ao comentar parcialmente alguns aspectos cruciais desse decreto. Vem a público exatamente no dia 23 de maio de 2014, é datado de 23 de maio de 2014, e no dia 23 de maio, em São Paulo, o restante do país infelizmente esqueceu-se disso, comemora-se o Dia da Juventude Constitucionalista, a rememorar a data de 1932, em que foram massacrados os 4 jovens Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, que se opunham à brutalidade, à opressão da ditadura getulista. Por acaso, talvez tenha vindo a público, tenha essa data, mas essa correlação histórica não pode deixar de ser feita. Esse decreto estabelece a Política Nacional de Participação Social, como já informamos, e cria no artigo 2º uma série de entidades destinadas a viabilizar essa suposta participação social. Além do que, também no artigo 14, além do que se define no artigo 2º, criam-se umas tais mesas de diálogo e uma outra mesa de monitoramento de demandas sociais. Qual que é o resultado a ser produzido pelas imposições desse decreto, nos termos do artigo 2º, do 14 e do 19? A instituição, por ato normativo, por ato executivo, e não por lei, e não com a participação do Poder Legislativo, como se impõe constitucionalmente na República Federativa do Brasil, de determinados órgãos, determinados conselhos, e a palavra conselho, evidentemente, remete à sua originária em idioma russo, que é o soviete. A palavra soviete é uma transliteração do russo soviet, cujo significado essencialmente é conselho, e tenta enfiar goela abaixo do país um dispositivo de conselhos nos âmbitos municipal, estadual, no âmbito da União, agregados a todos os órgãos públicos do Poder Executivo, agregados a todo o sistema decisório político do país, de modo decisivo e frequentemente de modo decisório também, de modo deliberativo e impositivo. Vejam, por exemplo, uma das pérolas do decreto, quando se trata, por exemplo, das chamadas mesas de diálogo do artigo 14, que no parágrafo único estabelece que as mesas de diálogo, criadas para o aperfeiçoamento das condições e relações do trabalho, deverão preferencialmente ter natureza tripartite, de maneira a envolver representantes dos empregados, dos empregadores e do governo, ou seja, suprimindo a instância determinada pela estrutura constitucional brasileira e pela legislação infraconstitucional, que é a Justiça do Trabalho, e criando, portanto, um poder judicial paralelo no país. Bastaria isso para que se verificasse a inconstitucionalidade e o verdadeiro sentido desse decreto. Mas esses conselhos, encastelados nos órgãos públicos, serão indicados a dedo, escolhidos a dedo pelo Poder Executivo, sem que haja uma lei, sem que haja uma norma efetivamente examinada pelo Poder Legislativo, votada pelo Poder Legislativo, a disciplinar a formação, a constituição e a necessária eleição democrática de qualquer conselho que se forme no país, à semelhança de outros que já funcionam com base em lei.
serão elementos indicados, determinados pelo Poder Executivo com a pressão daquilo que eles chamam no decreto de movimentos sociais institucionalizados ou não, para dar uma aparência democrática às decisões ditatoriais que virão de um poder executivo superdimensionado e que terá, então, se vier a funcionar o decreto, acabado, eliminado qualquer sentido, qualquer validade, qualquer aspecto restante de poder no legislativo brasileiro. Basta ler o artigo 3º, que determina as diretrizes gerais desse Plano Nacional de Participação Social, e ler lá que uma dessas diretrizes, no inciso 7º, é a ampliação dos mecanismos de controle social. Controle social. Controle social aponta para o Estado absoluto. Controle social indica o veso absolutista, o veso totalitário desse decreto, que é um decreto revolucionário. É um decreto que pretende tornar letra morta a Constituição da República do Brasil. E é claro, quem serão os controlados socialmente? Os controlados socialmente serão vocês, a senhora, o senhor, seremos nós, que nos atrevemos ainda a nos opor ao veso totalitário, ao veso ditatorial do atual poder, que só podemos interromper exatamente denunciando o que está acontecendo e evitando que aconteça, derrubando esse poder pelas urnas nas próximas eleições, derrubando esse poder de modo institucional nas próximas eleições. Esse decreto é um monstrengo jurídico, um monstrengo pseudo-jurídico, melhor dizendo. Esse decreto é verdadeiramente uma concretização de tudo o que havia no Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, que o governo não conseguiu levar a cabo, mas agora tenta fazê-lo por meio de um verdadeiro golpe de Estado, traduzido na imensidade burocrática, inutilmente burocrática, mas deliberadamente burocrática, dessa coisa que se produziu lá no gabinete do Palácio nos gabinetes do Palácio do Planalto. Mas observem bem, qual é o órgão estabelecido desse decreto para levar a cabo, para coordenar, para mandar em tudo isso. Sabem que órgão é esse? A Secretaria-Geral da Presidência da República. E ao ler os dispositivos de vários artigos em que se estabelece o poder total do sistema, a Secretaria-Geral da Presidência da República, já se percebe claramente de onde veio a inspiração disso, a orientação disso e onde foi gestado isso. Exatamente lá, no poder paralelo até à Presidência da República, estabelecido pelo senhor Gilberto de Carvalho, com o seu conhecido perfil stalinista e sua influência medonha e determinada diretamente, vinculada diretamente ao ex-presidente da República no atual poder, no atual governo do Brasil. Todo o poder seria conferido nesses termos e todo o controle desse sistema aparentemente democrático a essa figura stalinista muito bem conhecida. E é claro que esses sovietes só seriam os sovietes como foram na União Soviética, nada mais do que a aparência de participação democrática para conestar, para pôr em execução as ordens emanadas do dispositivo de poder verdadeiro, dispositivo de poder central, que nos tempos da União Soviética era o Partido Comunista da União Soviética, era o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Havia até um tal de Soviete Supremo, que seria algo parecido com as casas legislativas que temos no Estado Democrático de Direito. Nominal também, porque não servia para outra coisa senão para conestar o que era decidido pelo Comitê Central do Partido Comunista e depois enviado como ordem aos sovietes territoriais, aos sovietes regionais, aos sovietes locais. E esses cumpriam exatamente aquilo que lhes era mandado. Claro, poderia haver alguma voz discordante em algum soviete distante naquelas imensidões, regional ou local, sem dúvida nenhuma,
se manifestava até em uma ou outra reunião discordando de uma posição e de uma decisão, por exemplo, de planos quinquenais em matéria econômica adotada pelo Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Só que esse discordante, na mesma noite, na madrugada seguinte, recebia a inevitável visita, primeiro da Tcheka, depois do NKVD, de acordo com a passagem do tempo, e depois da KGB, e desaparecia, tragado pelos subterrâneos do Gulag, que matou, que fez desaparecer, que torturou, que tornou escrava uma gigantesca nação artificialmente formada a partir da vitória bolchevique de 1917, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É isso que queremos para o país? Senhora, senhor, insurja-se contra isso. Use de todo o seu poder de influência na sociedade para denunciar a realidade que existe por trás deste documento verdadeiramente ditatorial. A notícia, em uma matéria do jornalista Carlos Chagas, que aliás é um jornalista de esquerda também, no dia 12 de junho, de que teria sido tomada a decisão pela Presidente da República de retirar o decreto em razão da oposição do Poder Legislativo. Se isso acontecer, será uma demonstração de independência e de soberania do Poder Legislativo, de que até duvidamos, porque as pessoas que dirigem esses poderes são associadas ao atual poder. Mas, por outro lado, existe a certeza também de que, se for retirado, será no bojo de um acordo político para receber, nos mesmos termos do Poder Executivo, um projeto de lei que aí sim seria, então, processado naturalmente pelo Poder Legislativo, a dar roupagem democrática para esta tentativa de golpe de Estado. Mas vamos continuar atentos para levar ao seu conhecimento e para denunciar o que ocorre. E esperamos que haja uma verdadeira mobilização da sociedade brasileira, a verdadeira sociedade brasileira, a fim de preservar o Estado democrático de direito em oposição a esse decreto autoritário, a esse verdadeiro golpe de Estado, que é o decreto número 8.243, de 23 de maio de 2014, que vá para a lata de lixo da história. Claro, senhoras e senhores, que todo esse processo faz parte do processo de revolução cultural imposto pelo atual poder. É o ponto final do empalme granchista de poder e representará, no caso muito especial da luta que mantemos aqui, o arrombamento das portas para o aborto e para tudo quanto é tipo de desgraça e de derrubada de fundamentos no nosso país. Nós somos contra o aborto, porque o aborto é um homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror.